Sabe aquela pontada no peito, quando a gente percebe que deu o sangue, a alma, e a outra parte, essa só responde com um tipo de gratidão, morna, aquela sensação estranha de ser o porto seguro de alguém, mas não o furacão que tira o fôlego? Pois é, se essa cena te soa familiar, se você já se viu trancada na redoma de um amor que virou um conforto meio sem sal, então, fique ligada. Hoje, a gente vai bater um papo sobre uma encruzilhada pra lá de traiçoeira, onde muitas mulheres acabam se perdendo sem nem perceber. Mas o que vem por aí não é só um diagnóstico, é um mapa para você sair dessa armadilha, redescobrir um poder que já é seu e virar não só a página, mas o livro inteiro da sua própria história. E para não perder as próximas viradas de chave que a gente vai dar por aqui, já se inscreve no canal e clica no sininho. Assim, você não perde nada. Já parou para pensar se por acaso você não se viu enredado numa sedução que não vinha de uma mulher, mas de algo bem maior, um arquétipo? E se eu te dissesse que existem energias dentro do feminino que não querem te amar de verdade, mas que, na real, querem te consumir, tipo um fogo que engole? Há aspectos na nossa mente que vestem um rosto de doçura, um sorriso de mel, mas que carregam no peito um abismo, um vazio que grita. Jung, aquele pensador de carteirinha, não falava só de amor e das nossas sombras. Ele apontava para um labirinto da alma, onde um montão de homens se jogou e nunca mais voltou o mesmo. Talvez você, sem querer, tenha se apaixonado por um fantasma, por algo que simplesmente não existia. Quem sabe você não confundiu um incêndio com a profundidade de um oceano? Jung, com sua sabedoria afiada, sabia bem. Nem toda mulher é a sua ânima inteira, aquela parte feminina que te completa por dentro. Algumas são só reflexos da carência que você esconde, umas sombras que dançam e que sabem com uma precisão assustadora como se encaixar perfeitamente no seu desejo. E elas vão fazendo isso até que você se prenda, feito um peito vermelho na arapuca. Dali em diante você não ama mais. Você obedece, feito um cordeirinho. O encantamento, meu caro, é a primeira fase da prisão. Quantos de nós, num desespero meio mudo, buscamos no outro aquela completude que, sem perceber, perdemos dentro da gente? E o que acontece quando essa busca se esbarra num feminino que, de tão ferido, inconscientemente, seduz não para te acolher, mas para te dominar? Aí o bicho pega. Jung batia na mesma tecla. Tudo que não é integrado busca controle. E isso, olha, vale para elas e para você. Porque se você não olha de frente para sua própria sombra, para aqueles cantos escuros da sua alma, você acaba escravizado pela sombra dela. Aí você jura de pé junto que está vivendo um romance de cinema, quando na verdade está sendo conduzido feito um sonâmbulo num ritual que nem entende. Mas, por que ninguém fala disso? Desse lado que assusta? Porque dói. E dói para valer. A verdade, nua e crua, é que muitos homens preferem fechar os olhos para esse lado obscuro do feminino. Preferem idealizar, sofrer em silêncio, se perder em ciclos de humilhação que esgotam, a encarar o fato de que algumas mulheres não querem parceria, querem poder sobre uma alma ferida. E quanto mais você cede, mais elas dançam, leves, como se estivessem num palco invisível. E quanto mais você ama, mais você, aos poucos, se apaga, feito brasa em dia de chuva. Este vídeo, meu caro, não é um ataque. É um espelho. É um portal que te convida a olhar para além da superfície, para além dos sorrisos que desarmam, para além daqueles arquétipos que a sociedade tanto aplaude. Jung não nos ensinou a odiar. Ele nos ensinou a ver. E o que você vai enxergar aqui pode sim te libertar ou te destruir. Depende só da sua coragem de não desviar o olhar. Você acreditou de todo o coração que estava amando uma mulher de carne e osso, mas talvez tenha amado a imagem que a sua própria cabeça, sua psique, projetou em cima dela, como um filme na parede. E é aí que tudo começa a se entortar, porque o que a gente não reconhece na luz da consciência vira armadilha lá no fundo do inconsciente. Jung chamou isso de ânima, aquela figura feminina que mora dentro do homem e que molda como ele vê o mundo,
seus desejos mais secretos, seus delírios mais profundos. E quando essa ânima está ferida, ela o puxa para si, não para curar as dores, mas para reviver o trauma, para repetir a mesma ferida de novo e de novo. Algumas mulheres, veja bem, não são só pessoas comuns. Elas são portais. São espelhos que refletem algo que você não quis encarar em si mesmo. E quanto mais você se entrega, mais você se desmancha, feito açúcar na água. O encantamento começa sutil, como uma brisa mansa. Ela te olha, e você sente que, você foi o escolhido, o único. Mas o que você não vê é que aquilo que te atraiu com tanta força é a mesma coisa que lá na frente vai te consumir por inteiro. O fascínio é o perfume da sombra, e a sombra, quando a gente nega, morde de leve no começo, depois com uma fome de leão, com dentes afiados. Jung dizia que a nossa alma não quer conforto, ela quer totalidade. Mas o homem que nunca foi lapidado pelo sofrimento, que nunca sentiu a faca girar na ferida, corre para os braços de qualquer mulher que lhe dê um sorriso, por mais falso que seja. Ele busca um colo onde, na verdade, deveria buscar um espelho. E por não entender isso, ele transforma uma mulher em mãe, depois em deusa, e num piscar de olhos, em carrasca. E tudo isso, acredite se quiser, acontece dentro da cabeça dele, enquanto ele jura, de pés juntos, que a culpa é dela, dela. Mas não é. Ela só ativou o que já estava lá, pronto para explodir. E aqui está a verdade que ninguém ousa dizer em voz alta. Algumas mulheres não querem te amar, elas querem te devorar. E não é por maldade pura, mas por um instinto que as move, porque elas também estão presas nesse jogo da sombra. Elas reagem ao seu vazio com um preenchimento que é pura ilusão. Elas se aproximam não porque te veem de verdade, mas porque sentem o cheiro da sua fraqueza emocional disfarçada de ternura. E ali, nesse ponto cego, começa um laço, um vínculo que é quase uma servidão simbólica, onde o que parece romance é, na verdade, um pacto inconsciente. Você não está sendo rejeitado por quem você é de fato. Você está sendo punido por aquilo que ainda não resolveu dentro de si, aquilo que ainda não integrou à sua consciência. E enquanto você continuar buscando salvação no brilho dos olhos de uma mulher, você continuará sendo prisioneiro da sua ânima ferida. Jung sabia, e muito bem, o amor que nasce no inconsciente termina em ruína, a não ser que você esteja disposto a acordar. E despertar, nesse caso, significa perder o encanto, quebrar o feitiço, para recuperar a verdade que liberta. Ela entra na sua vida de mansinho, feito um sussurro. Não berra, não exige, ela simplesmente existe. E de alguma forma, só isso já basta para você desmoronar por dentro. Não é sobre o que ela diz, mas sobre o que ela desperta em você. E isso deveria ser o primeiro alerta, a campainha que toca. Quando o outro provoca em você mais um furacão de intensidade do que um raio de clareza, não é amor, é projeção. A alma reconhece algo que é muito antigo, algo que clama para voltar à superfície. Mas o ego, que muitas vezes é um tanto ignorante, chama isso de destino. Você a idealiza, veste ela com roupas de conto de fadas, porque você precisa dela para manter viva a ilusão de que você é completo, de que você é inteiro quando você ama. Mas amar, nesse caso, não é união, é fuga. Você foge da sua solidão que te machuca, da sua dor ancestral que te persegue, da sua ferida de criança que nunca cicatrizou. E ela, talvez sem saber, assume o papel perfeito. A curadora que, no fim das contas, mais te machuca. A presença que mais te esvazia. Porque a mulher que ativa a sua sombra não vem para te completar. Ela vem para te desintegrar. E por que isso acontece? Porque sua alma, lá no fundo, clama por verdade, mesmo que essa verdade te custe tudo o que você acredita ser amor. O arquétipo da mulher destrutiva não é uma metáfora, não é só uma ideia bonita. É uma força real da nossa mente, uma dança de desequilíbrios entre o masculino que não se conhece e o feminino que não se cura. Quando ela te manipula, ela também sangra por dentro. Mas o jogo continua, porque nenhum dos dois tem a coragem de apertar o botão de parar
nesse ciclo vicioso. Você se adapta, você se molda, você se sacrifica, tudo para manter aquilo que lá no fundo te destrói. E o mais cruel de tudo é que isso parece amor. Parece uma intensidade que tira o fôlego, uma conexão de almas gêmeas. Mas, na verdade, é dependência emocional vestida com a fantasia do encantamento. É uma regressão afetiva camuflada de romance. E Jung, aquele gênio, alertava: tudo que você não entende no outro é um reflexo do que você se recusa a ver em si mesmo. Você não ama ela. Você ama o mito que ela representa. E é assim que o homem se perde. Não por falta de amor, mas por um excesso de entrega cega. Não por ser fraco, mas por nunca ter sido iniciado na arte difícil de olhar a própria sombra de frente. Enquanto isso, ela dança, não porque seja má, mas porque está ela mesma inconsciente de si. E enquanto você a ama sem se amar, ela o conduz, sem perceber, para um abismo que, ironicamente, ambos chamam de paixão. Ela não quer o seu melhor. Ela quer o seu controle. E não porque ela seja uma vilã, mas porque você se entregou de bandeja, antes mesmo de ter se testado. Existe um tipo de mulher que só se interessa pelo homem que se curva, que se dobra. E o homem que morre de medo de perder, perde a si mesmo primeiro. Jung via isso com uma clareza cristalina. Toda relação onde o fascínio é exagerado carrega lá no seu caroço a semente da destruição. A sombra não seduz com força bruta, ela seduz com uma promessa. A promessa de ser finalmente visto, de ser finalmente amado, de ser finalmente salvo. Mas quem precisa ser salvo já está num estado de morte interna, de alma adormecida. E a mulher que percebe esse homem, esse menino escondido num corpo de adulto, não o vê como parceiro. Ela o vê como presa. E às vezes ela nem sabe disso conscientemente, mas a psique, essa sabe. A energia não mente. O fraco emocional atrai o feminino ferido que, inconscientemente, quer punir o mundo através dele. Você nunca entendeu por que foi rejeitado quando foi tão sincero, tão transparente. Você se doou, foi gentil, compreensivo, e ela, do nada, esfriou, se afastou, te desprezou. A verdade que corta, mas que liberta, você ofereceu o que ela não respeita. Porque para ela, vulnerabilidade sem força é fraqueza, e a mulher que carrega a sombra não busca igualdade, ela busca domínio. Jung chamaria isso de inversão arquetípica, quando o feminino, de forma simbólica, devora o masculino, porque ele esqueceu quem é de verdade. E o mais perverso é que ela nunca te diz isso abertamente. Ela te deixa se iludir, te deixa nadar num mar de fantasias, porque há um prazerzinho sutil em ver o homem se desintegrar por dentro e ainda assim continuar insistindo por um pingo de afeto. A sombra feminina não quer comunhão, quer rendição. E a cada mensagem não respondida, a cada indiferença calculada, ela reforça o controle que tem sobre você. Um controle que é puramente simbólico. Não é sedução. É hipnose, e você está dançando com a ilusão, acreditando que está lutando por amor. Mas você não está lutando por amor. Você está lutando por validação, por aquela sensação de que finalmente é digno de ser escolhido. E é por isso que você perde. Porque ao buscar nela o que deveria ter encontrado em si mesmo, você se ajoelha onde deveria ter olhado nos olhos, de igual para igual. A verdade é dura. Algumas mulheres não querem um homem. Querem um altar, e você virou oferenda. É aqui que a coisa começa a doer de verdade, lá no fundo da alma. Não porque ela te largou, te traiu ou te ignorou, mas porque você percebeu que você se traiu. Você se moldou tanto para ser aceito, que já não sabe mais onde termina o desejo dela e começa a sua própria vontade. Jung chamaria isso de dissolução do eu, quando o ego frágil se curva completamente à imagem do outro, na esperança de ser amado por algo que ele mesmo, sem perceber, abandonou. Mas há algo dentro de você que não morreu. Uma voz antiga, abafada pelo tempo, esquecida sob os escombros da sua identidade, que começa a sussurrar entre os cacos. Ela não grita, não exige. Ela lembra. Lembra de quem você era antes de querer ser tudo para alguém.
Lembra daquele homem que não tinha medo de não agradar. Lembra do instinto que você anestesiou para caber num molde que nunca foi seu. Essa voz é o self, seu centro mais profundo. E quando ela desperta, o jogo vira. Você começa a ver que não era amor, era necessidade. Não era conexão, era carência. E que a mulher que parecia tão poderosa era, na verdade, apenas o reflexo exato da sua vulnerabilidade inconsciente. Jung ensinava: aquilo que mais nos atrai é aquilo que mais precisamos integrar. A mulher que você não entende é a sombra que você ainda não enfrentou. E só se liberta dela quem tem a coragem de mergulhar nela sem fugir, sem se esconder. Mas o mergulho é doloroso. Dói, porque exige perder o encanto, arrancar o verniz do rosto dela e enxergar o ser humano, com todas as suas falhas, seus joguinhos, suas inseguranças. É nesse momento que muitos homens, coitados, voltam atrás. Preferem a ilusão de um amor idealizado à lucidez de um amor real, que bota os pés no chão. Porque a lucidez cobra responsabilidade e o idealismo permite que você culpe o outro. Mas Jung foi claro. A cura começa quando o outro deixa de ser culpado e passa a ser espelho. Então você se olha pela primeira vez, sem filtro, sem drama, sem aquela necessidade de seduzir ou de ser seduzido. E nesse olhar nu, algo dentro de você se reconecta. A dor ainda está ali, a frustração também, mas há uma presença diferente. Você, pela primeira vez, você está ali, inteiro. E a mulher que antes te hipnotizava agora te observa, sem saber como te controlar porque você saiu da dança. E só dança quem ainda busca o aplauso alheio. A verdade que te liberta, mesmo que chegue tarde. Você não precisa odiá-la, não precisa desmascará-la, nem punir a manipulação sutil dela, porque ela não é sua inimiga, ela foi sua mestra. Ela te mostrou com cada gesto ambíguo, com cada silêncio que parecia estratégico, o que havia de mais frágil e inconsciente em você. Foi através dela que você tocou o ponto exato onde sua masculinidade ainda estava, tipo um menino, em busca de validação materna. E Jung sabia, ninguém melhor que ele. Não há iniciação sem dor. Não há verdade sem sombra. A mulher que te confundiu, no fim das contas, te acordou. O amor que virou uma angústia que apertava o peito, te limpou. A obsessão que te paralisou, te revelou. E tudo isso, por mais cruel que pareça, não foi castigo. Foi um chamado. Um chamado para a individuação, para o retorno ao seu próprio centro, para o resgate da sua identidade mais profunda, enterrada sob camadas e mais camadas de necessidade, fantasia e autoabandono. O feminino ferido ativou em você o masculino que estava esquecido. E agora, finalmente você pode escolher. Escolher ver. Escolher dizer não. Escolher não correr atrás de quem não te vê. Não implorar por migalhas de afeto. Não aceitar que sua potência seja moldada pela carência do outro. E não é porque você se tornou frio, feito gelo, mas porque você se tornou inteiro. E um homem inteiro não negocia sua alma para ter companhia. Ele transborda, ele compartilha, mas nunca se curva. E é exatamente por isso que algumas mulheres o respeitam. E outras, pasmem, o temem. E talvez esse seja o novo problema. Agora que você acordou, nem todas vão conseguir te acompanhar, te alcançar. Porque o homem que viu sua própria sombra não se encanta mais com disfarces, com joguinhos. Ele enxerga por trás do perfume, do charme, do olhar treinado que tenta seduzir. E o que ele quer é verdade. Não perfeição, não submissão, não drama. Apenas presença. Jung dizia, torne-se quem você é. Mas para isso, primeiro você vai precisar deixar morrer quem você fingia ser por amor. Agora a escolha é sua. Continuar tentando ser amado, ou, finalmente, se amar o suficiente para não precisar mais se dobrar. Algumas mulheres continuarão testando seus limites, cutucando suas feridas, tentando reviver o velho ciclo. Mas você já sabe, já sentiu, já viu. E o que é visto com os olhos da alma não pode mais ser esquecido. Talvez agora você consiga entender. Não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre o que você esperava encontrar no olhar dela. E que, no fundo,
Sempre foi uma ausência sua. A mulher que te feriu não é apenas uma pessoa. Ela é um símbolo. E o sofrimento que ela despertou em você foi apenas o eco, a reverberação de um chamado antigo. Um chamado para se encontrar, para se reerguer sem muletas afetivas, para deixar de amar como quem implora e passar a amar como quem escolhe. Há um ponto no caminho, onde a dor já não queima, ela instrui. Onde a ausência não paralisa, ela purifica. E onde o amor já não é prisão, é presença. Jung nos ensinou que só ao integrar o que negamos é que nos tornamos inteiros. E talvez essa mulher, com tudo que ela te negou ou destruiu, tenha sido a chave simbólica para esse processo. Ela não falhou com você. Ela te mostrou onde você já havia falhado consigo mesmo. Agora você sabe. E saber transforma. Porque o que antes era um caos agora é um mapa. O que era obsessão agora é um portal. E o que era dor agora é iniciação. Você não precisa mais provar nada para ela. Nem para o mundo, nem para ninguém. Porque o homem que sobrevive à sombra feminina, que mergulha nela e volta, descobre a luz dentro de si. E essa luz não grita, ela não implora. Ela apenas existe em silêncio, em firmeza e em pura verdade. Então, respire, fique em silêncio e pergunte a si mesmo: o que ainda dentro de mim busca se ajoelhar? O que dentro de mim ainda precisa da aprovação de quem nunca me viu de verdade? O que em mim ainda deseja o amor que só existe nas ruínas da infância? Se essa mensagem tocou você de alguma forma, comente aqui embaixo. Não para ser visto, mas para ser espelho para outros que talvez ainda estejam perdidos nesse ciclo. Compartilhe com quem precisa acordar, não com raiva, mas com compaixão. E inscreva-se no canal, não para assistir, mas para caminhar ao nosso lado. Porque aqui a gente não tem seguidores, a gente tem uma família. E talvez seja a hora de parar de correr atrás, de se desgastar e começar, enfim, a voltar para si.